Aleluia. Eu vou reler com você o texto do capítulo 8 de João. Jesus ele faz uma declaração extraordinária que talvez hoje venha a ser aquilo que você precisa para romper na sua história. Amém? Ele declara assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava ministrando a homens, a mulheres, a discípulos. Ele estava gerando em pessoas o conhecimento básico daquilo que é a raiz do cristianismo, a palavra. Ele estava gerando naqueles homens a compreensão que todos os seus passos, todas as suas atitudes, todas as suas ações deveriam ser balizadas na nossa bússola, que chama-se Bíblia Sagrada. Amém? Ele estava tentando implantar no coração daqueles homens que aqui estava todas as respostas, aqui estariam todas as revelações, tudo aquilo que houvesse de necessidade, tudo aquilo que precisasse todo aquele que precisasse de um consolo, de um conforto, de uma orientação, tudo aquele que precisasse de um conselho sobre uma decisão a ser tomada, estaria dentro da palavra, estaria naquele que ele chamava as minhas palavras. E aqueles homens então começam a ouvir aquilo, mas talvez eles não conseguiram compreender os fundamentos daquilo que estava sendo anunciado. Tanto é que no primeiro vento, no primeiro sopro, na primeira situação de adversidade, aqueles homens fugiram do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer para você que nós cristãos carecemos entender, compreender e vivenciar essa que é a verdade. Jesus estava dizendo sobre conhecer e sobre ser liberto. Então entendemos que a falta, a ausência do conhecimento pode provocar uma escravidão. E às vezes a libertação pode convidar aqueles que não têm o costume de vivenciar a libertação, podem convidar essas pessoas a sentir desejo pelas coisas do passado, a sentir desejo pelo momento de escravidão. Os crentes falam muito sobre isso, né? Já viu falar, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o velho homem. É muito comum as pessoas falar, o velho homem quer levantar, o velho homem quer ressuscitar, né? Isso é coisa do velho homem. Ou seja, é quando você não era a nova criatura em Cristo, e é que você tinha atitudes, você vivenciava coisas, você tinha vícios, tinha situações que lhe prendiam e lhe impediam, e às vezes aquilo que a carne quer suscitar. Como já falamos sobre carne nas ministrações anteriores, hoje eu quero te falar sobre uma libertação que está aí, está aqui, mas que muitas vezes não nos apoderamos. Por exemplo, a palavra nos ensina sobre um povo que viveu cativo, aqueles que eram descendentes de Éber, eles viveram cativo durante centenas de anos. E de repente apareceu um homem declarando liberdade. Aquilo veio com um impacto tão negativo para aquelas pessoas, que eles, mesmo sendo escravos e ouvindo alguém falar sobre uma esperança de liberdade, eles rejeitaram aquele homem. Eles pediam, olha, cale-se, pare de falar sobre isso. Você está irritando o nosso senhorio, você está irritando aquele que nos escraviza, e ele está nos massacrando. Então eu entendo que para ser liberto da escravidão, para ser liberto de fases de vínculo com o mundo, eu vou viver fases de adversidade. Eu vou ser posto à prova. Nenhuma libertação, sendo de um vício, sendo de um costume, sendo de uma rotina, sendo de uma doença, ela é fácil. Você pega uma pessoa que está vivendo uma adversidade, escravidão física. Pode ser uma gripe, pode ser uma tosse, pode ser uma doença mais agressiva, um câncer. Ela passa por uma série de agressões até ela conseguir arrancar aquele vírus, aquela bactéria, ou o que quer que seja, que esteja assolando a vida dela. Por exemplo, uma pessoa que está lutando contra o câncer, ela faz uma radioterapia, não é assim? Não dando muito certo, entra com uma quimioterapia. Ela agride todo o corpo com um princípio: eu preciso ser liberto dessa enfermidade. Alguém comigo? Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela falou assim: eu quando estou doente, eu tomo azitromicina. Eu mesmo já manda me dar. Porque ela sabe que aquele remédio ele tem um poder
de agredir de uma forma tão profunda aquela virose, que com certeza ela vai conseguir se libertar daquela enfermidade. Mas estamos falando também de um produto de extrema agressão ao próprio corpo. Há um tempo atrás, um dos nossos irmãos achou por bem, né, se consultar, e o médico falou: você vai ter que tomar esse remédio, a azitromicina. E o médico falou: você vai tomar de 12 em 12 horas, não sei ao certo, acho que é uma vez por dia, né? E ele entendeu de 8 em 8 horas. E de repente ele falou assim, ele começou a sentir muitas dores, ele começou a sentir muito mal, e aquilo estava arrasando com ele. E aí numa conversa, ele falou assim: olha, eu acho que é o remédio que eu estou tomando. E quando ele falou o remédio, a pessoa falou: você é louco, você está tomando esse remédio de OL, às vezes eu até acelero, eu tomo de 6 em 6. Ele não conhecia o que, gente? A verdade. Ele estava com algo que poderia libertar ele de uma enfermidade, mas a falta de conhecimento estava provocando uma agressão no estômago dele. Alguém comigo? Da mesma maneira, uma pessoa que quer se libertar de um vício. Eu não vou nem perguntar, mas muitos aqui talvez sofram com alguns vícios. O roer das unhas, né, o quebrar do cabelo. Alguns dizem que é ansiedade ou uma outra coisa, mas se torna um vício. Outros talvez já passaram por vícios de droga, ou bebida, ou qualquer outra coisa, e às vezes você quer abandonar aquilo. A própria linguagem, a palavra torpe. Tem gente que não consegue falar 3 palavras se a quarta não for um palavrão. Tem gente que não consegue falar 4 palavras se a quinta não é chamando para enaltecer a Maria, por exemplo, mãe de Jesus, né? A pessoa fala ave, né? Aquilo que falava com César antigamente, ave César. Alguém comigo ainda? Ou não? Passou, isso não está na história, está repreendido, mas está na história. César chegava e a pessoa falava o quê? Ave César. Se eram muitas pessoas, havemos César. Tirou César e colocou quem? Eu não estou falando mal de Maria não, calma gente. Eu estou falando sobre um posicionamento. Aí o crente aceita Jesus, ele muda alguns padrões dele, mas de vez em quando ele fala assim: ah, Maria. Nossa Senhora. Se vier BH para cá então, nó! Nem precisa terminar. É um vício de linguagem. E de repente você quer mudar seus padrões, e você tem dificuldade de mudar isso. Teve um irmão que ele xingava muito um palavrão específico, começa com P. E a gente começou a pressionar ele para ele parar. E aí teve uma hora que ele falou um palavrão com F. Ô pastor, é F, né? Que eu não consigo mudar o do P. Eu falei: vamos segurar o P, que estava pelo menos mais fraco. Ou seja, conhecer a verdade não é apenas você ouvir a palavra. É você mudar toda a logística, toda a estrutura, todo o posicionamento e às vezes seu conhecimento, sua cultura em prol de uma novidade de vida. A escravidão dos herdeiros de Éber provocaram neles um vínculo tão forte com o país que eles eram sujeitos, que primeiro eles negaram o seu libertador. Eles promoveram ao seu libertador uma sensação de desvalorização. Aquele cara olhava e falava: Deus, você quer realmente que liberte esse povo? Porque esse povo ele não quer ser liberto. E por sua vez, ao serem libertos, eles começaram a viver alguns milagres. Eles começaram a ver coisas que jamais havia se visto em toda a face da terra. Mas todas as vezes que surgia uma adversidade, eles sonhavam. E eles declaravam com a sua boca a necessidade de retornar à escravidão. E talvez estejamos falando com servos e servas do Senhor que conheceram a verdade, mas não permitiu que a verdade se registrasse na vida dela como libertadora. Ainda carrega uma mochila de escravidão, ainda carrega costumes de escravidão, padrões de escravo, ainda carrega uma orelha furada com um senhorio chamado Satanás. Tem alguém aí? Dá um glória a Deus aí bem alto.
Eu nem sou de mandar dar glória a Deus, você sabe disso, mas é que está um silêncio tão grande que pode ser que o pessoal que está transmitindo fala, o pastor está pregando sozinho. Palavra meia dura, né? Talvez não, talvez você só está refletindo aí sobre aquilo que a gente está falando. Mas vocês estão pegando, amém? Eu quero que você olhe hoje quem está ausente na igreja. Dá uma olhadinha aí. Quem que você sentiu falta aqui? E você vai se preocupar hoje em tirar uma foto. Tira uma foto aí de onde você está para cá. Vai, quem tem celular, tira uma foto agora, assim, Jesus name. Só tirar a foto primeiro para a gente agilizar o lado. Vai, para ontem. Tá difícil aí, gente? Só uma foto, gente. Pegar seu celular e falar clique. Não precisa mandar para ninguém agora não, calma. Já foi? Tirou a foto mesmo? Sim ou não, gente? Pronto. Vocês têm agora a foto de um lindo pastor no seu celular. Brincadeira. Você vai mandar essa foto para a pessoa e vai falar, senti sua falta hoje no culto. Amém? Lembrou de alguém? Aí você fala, pastor, essa pessoa nem vai no culto. Você fala assim, eu gostaria muito que você estivesse nesse culto comigo. Amém? Sim ou não? Amém? Pronto. Se essa pessoa vai ser lembrada ou não, agora é um problema dela. Esses aqui tiraram alguma foto? Tá vendo? Não obedece ao pastor. É difícil, ó. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu vejo aquelas igrejas grandes que o pastor manda dar 100 mil reais e o povo dá, eu falo, gente, o meu povo não dá um tiro numa foto que eu estou pedindo. Imagine dar dinheiro na igreja, né? Quando eu vejo aqueles pastores que fazem os eventos assim, eu falo, onde é que paga para ficar desse jeito? Mas vamos para a palavra. Tiraram agora não? Eles tiraram aqui atrás não? A foto? É sofrimento, gente. É difícil. É difícil. Deve ser tudo irmão de Luna. Mas vamos lá. Então aquele povo, eles não compreendiam que haver libertação exigia a promoção da verdade. E que nem sempre levar a verdade, nem sempre ouvir a verdade, compreender a verdade, nem sempre você guardar os mandamentos, como a palavra nos ensina. Inclusive, acho que o versículo anterior fala sobre isso. Você vai ser compreendido ou respeitado. Talvez você seja mais agredido do que aquele que está debaixo das ordens de Satanás. E algumas vezes, quando eles saíam do ambiente, quando eles conseguiam a libertação, ou seja, quando eles estavam ali, eles estão livres. Quando levantava-se uma afronta, quando levantava-se uma ação danosa, sabe o que eles falavam? Se fosse para a gente morrer aqui, era melhor a gente ter ficado lá na escravidão. Lá é que era bom, porque lá nós tínhamos melões, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola. E eles começavam a recordar e promover ao velho homem valor. Quantos crentes de Jesus Cristo, quando entram na igreja, que começam a viver afrontas e ataques, começam a falar assim, meu Deus do céu, melhor era a vida no mundo. Porque depois que eu virei crente, já ouviu falar isso aí alguém? Eu sei que ninguém nunca citou isso aqui, vocês jamais falariam uma coisa dessa, mas tem muito crente que fala isso. Meu Deus do céu, parece que depois que eu virei crente, parece que o mundo se rebelou contra mim. Não é. É porque conhecer a verdade é ter uma postura contrária ao mundo. O mundo tem um tipo de pregação. Você prega algo contrário. Você é contramão da vida, porque andar em Jesus é ser contramão da vida. Amém? A Bíblia nos mostra sobre muitas pessoas que elas foram convocadas a vivenciar uma verdade que liberta. E em alguns estágios desse conhecimento, essas pessoas retroagiram. Por exemplo, a Bíblia nos ensina sobre um jovem que ele ficou impactado com a pregação de Jesus e falou, cara, esse cara fala bem demais. E ele começou a ouvir Jesus e ele falou, Senhor, eu acredito no que você fala. Ou seja, quando nós vamos à igreja, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós recebemos uma oração, nós temos fé naquilo que está sendo feito, amém? Aquilo é gerado na nossa vida. Mas até então, usufruir dos benefícios da verdade não significa ser liberto. Conhecer a verdade não necessariamente é estar em liberdade. Andar junto
aquele que é a verdade, Jesus Cristo, não simboliza, não significa que a pessoa está vivenciando a liberdade que ele traz, a liberdade que ele promove. E aquele jovem fala: Jesus, eu quero ir para o céu com o Senhor, cara, eu quero vivenciar esse negócio aí, eu quero uma mansão do lado de fulano de tal, parece que vai ser um trem muito bom, como é que eu faço? E o coração daquele garoto estava muito focado às suas conquistas pessoais. É por isso que a igreja não pode promover uma pregação contínua apenas sobre bens. Porque você vai prosperar, porque você vai crescer, porque se você der 500, Deus vai te dar 1000, porque se você der um carro, Deus vai te dar 2. A gente não pode estar muito submisso a isso, porque aquele jovem, ele era empresário, ele tinha riquezas. E ele perguntou a Jesus: e aí, como é que eu faço para colar com o Senhor nessa parada aí? Jesus falou: segue os mandamentos, cara. Fica firmão aí nesse propósito. Aquele jovem olhou e falou: cara, pai e mãe já ensinou esse trem tudo para mim. E ele quis dar uma em Jesus. Ele falou assim: isso eu já faço. O que mais? Aí Jesus foi na liberdade. O que te prende no mundo? O que te prende no mundo é o sexo? O que te prende no mundo é o dinheiro? O que te prende no mundo é o status? O que te prende no mundo é o seu eu? O que te prende no mundo, não sei, são seus filhos? Sua esposa? Seu marido? Jesus, ele dá uma na gente e fala assim: ó, se esse trem te faz pecar, faz o quê? Arranca e joga fora. Jesus, sabendo disso, Jesus olha para ele e falou assim... Jesus conhecia o coração daquele menino e sabia daquele rapaz, da sua ganância por dinheiro. Então ele falou assim: pega teu dinheiro e dá para os pobres aí, cola comigo. Aquilo mexeu com ele. Porque embora ele estava diante da verdade, ele estava diante do libertador da humanidade. E cara, ele teve um time, ele teve um período para sentar e conversar com Jesus. Tenta conversar com alguém hoje que é um coach. Tenta conversar com alguém hoje que dá palestras. Tenta conversar com pessoas hoje que são grandes idealizadores. Pessoas que estão promovendo novas ideias. Você tem que pagar um valor absurdo para sentar assim e ouvi-lo. É por isso que vocês vêm aqui, porque eu sou ninguém. Ele fala: ali não paga, bora lá mesmo. Ele estava ali com Jesus, cara, trocando experiência. E Jesus começou a ir mais profundo na vida dele. Então, conhecer a verdade é não limitar a profundidade de Jesus em nós. Amém? E Jesus fala assim: pega o que você tem, neguinho, e desfaz. Aí ele parou e falou assim: aí desfaz assim, como mais ou menos? Não, dá para esse povo aí que está precisando. A ideia não era abandonar o que ele tinha. A ideia era o coração dele abandonar o que ele tinha. A Bíblia ensina que aonde está o nosso coração, aí está o que, gente? O nosso tesouro. Então conhecer a verdade é não ter mais limitação no mundo. Conhecer a verdade é não ter apego às coisas do mundo. Não quer dizer que você não possa ter a satisfação, não quer dizer que você não possa ter prazer, não quer dizer que você não possa vivenciar grandes coisas. Quer dizer que isso não pode te submeter a uma escravidão. Por exemplo, tem pessoas que são presas ao mundo virtual. Tem pessoas que são presas a uma curtida, a um comentário. Tem pessoas que são presas a um comentário na rua. Fulano falou mal de você, pronto, acabou o dia da pessoa. Tem pessoas que são presas a fraquezas. Tem pessoas que são presas ao negativismo. Tem pessoas que vivem a comiseração. Tem pessoas que são presas a tantas outras, ao emocional. Qualquer coisa desfaz o emocional da pessoa. Ela é tão fraca emocionalmente que qualquer palavra, qualquer agressão, qualquer coisa desfaz aquela pessoa, desmorona. Então eu não quero mais, estou de mal. Corta aqui, corta aqui. São pessoas escravas do seu eu. Bajuladores, né? São escravos de seus senhorios. Já viu aquela pessoa? Quem é a pessoa mais importante daqui da cidade? O prefeito, né? E mais forte, o prefeito. E quem é a pessoa? Quem é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante é esse aqui do grupo. Não, você é a pessoa mais importante em Cristo Jesus. Yasmin beliscou Jean-Pierre.
Cara, por que isso? Nada a ver. Você tem que entender que conhecer a verdade é vivenciar a verdade. E às vezes, toda vez que vivenciamos uma situação adversa, sonhamos com o mundo. Briguei com a mulher, sabia que não tinha que casar com esse trem ruim. Aquela outra ex que era boa, ela que me tratava bem. Chifre, menino, não estava cabendo. Problema, né? Porque o casamento tem que ter composição de briga. Por quê? Não é briga, mas tem que haver discussões. Você é muito íntimo de uma pessoa que às vezes você perde aquilo que é o chamado respeito, né? Quanto maior a intimidade, às vezes menor o ritmo do respeito. Você está aqui agora, você não tem coragem de dar aquela viradinha, mas tom. Não, não tem. Mas do lado da pessoa que você relaciona há muito tempo, você tem. Você tem intimidade, né? Você olha para o marido assim e fala assim, ó. Bom, né? Por quê? Porque às vezes a intimidade quebra o respeito. E às vezes a gente fala alto com o marido, com a esposa. Ah, vai caçar o que fazer. Cadê que você fala alto com a pessoa que você não tem essa intimidade toda? Ali você está querendo matar a pessoa. Você fica assim, não, tudo bem. Ó, Clebiana, você já me furou 3 vezes. Clebiana, calma, vai dar certo. Por dentro, meu amigo, eu vou enfiar essa agulha no seu pescoço, trem ruim. Mas se for John, eu vou arrancar fio por fio desse cabelo seu. Você cala a sua boca. Não, brincadeira. Vou botar aí Márcia, né? Fica melhor. Por quê? Porque às vezes perde o respeito, a intimidade traz isso. Não é assim, gente? É ou não é? É, tem isso. Mas aqui voltando para a questão da verdade. Conhecer a verdade é você se posicionar em um ambiente físico e espiritual que não mais é aquilo que você estava acostumado. E aquele jovem, ao ouvir Jesus dizer, vende o que você tem, ele fala, peraí, mas meu coração está preso a isso. E ali ele abandona Jesus. Ele abandona aquele projeto. Porque não tinha mais sentido para ele o céu, porque o seu coração estava amarrado na terra. Alguém comigo? Amém? A palavra nos mostra sobre um homem que andou com Jesus a ponto de ele ficar tão impactado com quem era Jesus, que ele não foi convocado. Ele mesmo se alistou, ele mesmo assinou, ele mesmo carimbou. Judas. Judas falou assim, eu vou seguir o Senhor, não quero nem saber. Jesus falou assim, então segura aquilo que você mais tem atração. A bolsa do dinheiro. E o legal é que Judas roubava de Jesus. Não tinha lógica, porque ele não podia investir em lugar nenhum. Ele estava com Jesus. Eu imagino ele com a bolsa de Jesus e uma bolsinha do lado. Jesus, engraçado, a bolsinha sua está crescendo, né? Deus está prosperando. Eu imagino Judas fazendo conta. Eu imagino Judas roubando dele mesmo, porque ele era o gestor. Toda a compra, Jesus falava assim, ó, vai lá e compra 24 pães para esses meninos comer. Vai lá e compra não sei o quê. Paga essa hospedagem aqui. Investe em tal coisa. E ele era o cara que mexia com o dinheiro. Jesus não falava, vou chamar o conselho fiscal para saber se vai tudo. Não. Ele era o cara que movimentava o dinheiro. O cara chegava, Jesus, minha sandália desgastou. Vai lá, fala com Judas, manda comprar uma sandália nova. Aquela havaiana com a bandeirinha do Brasil. O outro falava, Jesus, quando a gente foi buscar tal coisa, minha roupa estragou. Pede na tesouraria ali, Judas. Em que Judas ele pediu para andar com Jesus. Ele era o cara da contabilidade. Ele era, e contabilidade em geral é uma pessoa não concursada, mas em geral é indicada. Você concorda comigo? Em geral você indica alguém de sua confiança. É ou não é, gente? Em geral, não é assim? Você não põe qualquer pessoa no caixa do mercado, no caixa da sua loja. Você até gosta da pessoa, não, eu gosto muito de fulano, mas sei lá. Você fica meio travado.
Jesus deu para ele. Ele conheceu a verdade, ele andou com a verdade, mas a verdade não conseguiu nele provocar libertação. O que Judas caiu? Judas, ele caiu, não foi vendendo Jesus. Judas caiu pelas 30 moedas que ofereceram a ele. Ele não soube nem barganhar, cara. Porque em geral, aquilo que nos prende, nos domina, não precisa em grandes quantidades. Aquilo que nos prende, você vê uma pessoa que é diabética. O que ela não pode comer? E o que ela come? É só um pedacinho. Gente, mas é justamente isso que você não pode, você está entendendo? Mas é só um pedacinho. Ó, esse café está com açúcar, você não vai poder tomar. Toma esse aqui que está amargo. Não, eu vou tomar o com açúcar, mas é só um pouquinho. O pecado, ele não domina uma pessoa na grandeza do pecado. Ele domina a pessoa em frações. E a libertação deixa de ser libertação. O libertador deixa de ser libertador. Porque ele está ali para provocar, mas ele espera de mim e de você passos de libertação. Você já ouviu falar do filho pródigo? Filho pródigo fala assim: pai, o trem está muito bom aqui, os animais estão crescendo, a terra está prosperando, mas eu quero minha parte, que eu quero sair. O pai: meu filho, não faça isso. Nós vamos ter que vender a terra. Não. O pai fala assim: como é que é, filho? Dá um tempinho. Vou vender aqui o que é seu. Toma aqui seu dinheiro. Segue seu caminho. Aquilo dominou aquele rapaz. A Bíblia fala que ele gasta. E tem uma hora que ele olha assim e fala assim: gente, mas eu estou lascado aqui, hein? Os caras que trabalham para papai estão comendo bem. Eu estou aqui comendo com porco. Os caras estão comendo o porco. Teoricamente não, né? Porque a galera lá não comia o porco. Mas só para ficar exegese. E eu estou querendo comer a comida desses porcos, cara. E ele para, e ali é a libertação dele. É no fundo do poço, como diz os crentes. É no ambiente mais difícil. É na situação de maior adversidade. Então, onde é que a verdade nos trata? Nas dificuldades, nas adversidades, nas nossas limitações. É quando você fala: eu não vou mais suportar. Ele fala: aguenta. Aguenta, porque se tem alguém que conhece sobre suportar, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E a Bíblia me ensina que Ele não permite nada mais do que eu e você suporta. Então, se você está vivendo uma fase de adversidade, Ele está no controle. Ele está regulando a torneira. Sabe aquele chuveiro? Vocês não têm isso, é só os pobres que tem. É só requer da vez essas coisas. Aquele chuveiro que você tem que ficar regulando, porque se for demais a água sai fria, e se for de menos, fecha de vez. Você tem que ficar regulando para vir aquela água quente. E algumas pessoas ainda passam uma tentação maior, que é uma gotinha no meio. Peraí, alguém já vivenciou isso? Não acredito. Não é possível. Vem aquela gotinha no meio, que ela saiu de algum lugar, que deve ter sido, não foi do inferno, que é quente, mas deve ter sido do céu, cara. Vem gelada, é tudo que você fala assim: como assim a água está toda quente? É a provação. Nós passamos provação com base naquilo que suportamos. Olha os cristãos de antigamente, provação. Vai para a fornalha. Fura o olho dele e coloca ele na torre lá para ele ficar sendo envergonhado. Joga nas covas do leão. Bota para passar não sei aonde. Castiga ele. Dá porrada. Bota naufrágio. Espanca. Prisão nele. As dificuldades dos crentes hoje. Ai, meu filho não se converte. Acho que eu vou desistir. Deus fala: como é que é? Ai, não consegui fechar aquele negócio. Fulano passou na minha frente. Os caras orando antigamente, ia para monte, subia de monte, descia de monte. Era jejum, era uns trem doido. Hoje um crente vai tentar um concurso. Pastor, ora aqui pela borracha e pelo lápis. Fazer o quê? É que eu vou fazer um concurso para Deus me abençoar. Como assim? Quem vai tomar posse é a borracha ou o lápis?
Nada contra o que eu vou falar aqui agora, mas o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, o maçom, o ateu, está passando horas e horas com a cara no livro, assistindo um vídeo atrás de outro de pré-vestibular, de cursinho, vendo aqueles cálculos que começa lá naquela parede e termina aqui. Eu, quando o cara bota assim, X mais... Aí eu falo, peraí, já atrapalhou. Como é que é? É um X, ali é 2X. Né? O cara escreve uma parede dessa de cálculo. O cara está lá estudando todo dia. O macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, o isso, aqui. Eu não vou nem botar os católicos. Aí o crente, irmão, ora aqui pela borracha e pelo lápis. Eu imagino Deus olhando assim, cara, é essa galera que vai morar aqui no céu, hein? Ai, eu não estou aguentando que Satanás se levantou e eu ia ganhar aquele emprego, mas aí Satanás pegou e botou outra pessoa. Quando você vai ver, você é um crente, você chega tarde, você quer sair cedo, você não veste a camisa da empresa, você não se esforça para fechar uma venda, enquanto tem aquela pessoa miserável, cachaceiro, militante, contribuinte, aquele cara que cheira cocaína. Ele não cheira uma carreira, não, ele cheira uma trilogia. Só que ele mete a cara no serviço. Ele faz valer. Vende avião caindo, com a asa pegando fogo e o piloto pulando sem paraquedas. Ele, ó, aquele avião que está caindo ali, ó, pode ser seu hoje. Eu quero. O crente assim, ó. O crente está na parte de baixo da loja, deitado no colchão, cochilando, dormindo. Qualquer coisa assim, é uma analogia, tá bom? Não tem nada com a vida real. Conhecer a verdade é você estabelecer que o sofrimento não pode dominar quem você é. Estou terminando, amém? Conhecer a verdade é você estabelecer um tempo de novidade de vida e você mudar todos os seus padrões, porque o mundo não pode te influenciar mais. Eu sou de uma época que, se a pessoa era rica e aceitava Jesus, a primeira profecia que ele ouvia é assim, ó, Deus manda te dizer, Watson, que ele vai arrancar tudo o que você tem. Gente, como assim? Porque quem te deu foi o diabo. Não, a pessoa ralou no mundo para conseguir. Há algumas coisas erradas, sim. Passou a perna em alguém, tentou na cena, na lota, sim. Mas o cara ralou trabalhando para fazer o trem, velho. Até quando ia roubar, bora vagabundo, me dá, eu vou te matar. Até a pessoa dá o dinheiro. Ralou para ter. Olha, Deus está dizendo aqui que ele vai tomar tudo. Vai te botar no pó no chão. Eu não estou dizendo que é mentira. Mas em muitas situações é a primeira palavra que você ouve. Aí o cara fala assim, rapaz, Jesus é brabo, hein? Já chega assim arrancando o que a gente não tem. Conhecer a verdade é você falar, Deus, então é tudo novo. E se você for comigo para a gente fazer o fechamento dessa palavra, lá em Mateus capítulo 9, colocaram um relógio aqui do meu lado, não aguento isso não. Quero agradecer esse casal abençoado, que Deus os tenha. Não sei onde é que eles estão agora. Botou um relógio aqui, o relógio fica me olhando direto. Acharam aí no capítulo... Eu falei o quê? Mateus 9, foi? Mateus capítulo 9, versículo 17. Está quase crente você hoje. Esse é o modelo de camisa que eu quero você usando na igreja. Gola alta, manga comprida, viu? De preferência uma burca. Podia lançar isso aqui na igreja. Namoro só na corte, viu? Vamos lá. Nada a ver com o que a gente vai falar. 17, acharam? Nenhum homem coloca o que, gente? Aonde? Por que, gente? Se rompe. Mas faz o quê? Como é que está aí na sua? Então, basicamente, o que é um odre? Você imagina uma bolsona de couro, onde eles reservavam vinho. Aquele vinho ali dentro, um vinho novo, um vinho doce, com o tempo ele se fermentaria.
E aquele fermento, você sabe, qualquer coisa fermentando, ela expande. Você concorda comigo? Então o vinho ia expandir, ia criar gases. E aquela bolsa de couro, se ela fosse uma bolsa de couro já usada por outros vinhos, provavelmente ela não suportaria a expansão dos gases e ela romperia. E o que perderia, gente? A essência, o vinho, o que estava lá dentro, a coisa mais importante. O mais importante era a bolsa? Não. O que era mais importante era o quê? O vinho, o que estava lá dentro, a novidade, a essência, aquilo que seria usado. Mas aí, então, ele falava assim, ó, odres velhos, vinho velho. Odre novo para vinho novo. Porque um ia sustentando o outro. O que um eliminava o gás, o outro falava, fica aí que eu vou ficar aqui. E eles iam convivendo juntos. A questão é que nós queremos a novidade de vida que vem em Deus, mas não queremos ter uma vida nova nele. Queremos as novidades, as promessas. São milhares de promessas na palavra. Nós queremos Deus. Mas não queremos nos posicionar com um posicionamento novo diante do mundo, diante da nossa família e diante de nós mesmos para vivenciarmos as promessas. Queremos que a verdade nos liberte das áreas que nós queremos a libertação. Ah, não aguento mais meu marido bebendo. Ah, Deus, salva meu marido. Pronto, salvei. Ah, não aguento mais esse vizinho miserável aqui do lado com esse som alto, esse paredão, tocando essas músicas. Oh, Deus, mata. Oh, mata não. Leve embora meu vizinho. Queremos os benefícios dele, mas não queremos vivenciar a verdade que liberta. Queremos ser alcançados por ele. Queremos ser tocados pelo Espírito. Queremos ser morada do Espírito Santo de Deus. Mas nem todo o tempo. O senhor também dá um tempo aí. O senhor é morada aqui, mas de vez em quando você tem que sair para passear. Sabe, marido e mulher, quando fala assim, vai menino, vai, sai um pouquinho, disfarça aí. Vai, que eu estou querendo conversar uma coisa assim séria com sua mãe, vai, joga a bola, vai, desconfia. Tem gente que está fazendo com o Espírito Santo. Espírito Santo, dá um tempinho aí, vai passear, vai ali na igreja pentecostal, rodar um bocado, porque eu quero ter meu tempinho de pecado. Eu conheço a verdade, mas eu não quero vivenciar a verdade. Eu sonho com a verdade. Às vezes a verdade me abençoa, mas às vezes a verdade me constrange. E o Senhor hoje, Ele te faz um convite. Um convite liberal. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É a miséria que te domina. A verdade hoje pode quebrar isso aí. É um casamento destruído, a verdade pode te libertar hoje. É uma vida financeira ruim, a verdade pode libertar. É a falta de visão de Deus, a verdade pode quebrar isso. É a frieza espiritual, a verdade pode. É a não conversão, a verdade hoje pode trazer conversão à sua vida. Alguém? O que você precisa hoje? A verdade quer trazer isso à sua vida. E o mais interessante, Ele já traz como promessa. Lá a galera, os herdeiros de Éber, eles ouviam falar sobre uma terra prometida, que descia mel e leite de tudo que é lugar. Mas eles queriam vivenciar a terra sem passar pelo processo. Fique de pé em nome de Jesus. Deus hoje está te dizendo, olha, o meu processo faz parte da minha libertação na sua vida.